É isso, galera. Vamos para essa edição que até aqui é a mais difícil, né, para a gente fazer, Marcelo. Eu tenho certeza que você também teve a mesma sensação que eu na pesquisa para esse programa, porque é um tema extremamente sensível, muito delicado e que teve erros graves da cobertura da imprensa na época. E a gente tem que ter muito cuidado, mesmo mais de 3 décadas depois, para montar um programa que esteja minimamente à altura de um tema que é tão espinhoso, e a gente está se propondo a explicar isso para vocês, né? Então a gente tem muita responsabilidade por aqui. É um outro tom, não é um tom das outras edições desse programa, é um tom mais respeitoso, e vocês entendem por quê. A gente vai falar, Marcelo Beckler, dos 34 anos que se completaram no dia 15, sábado passado, da tragédia de Hillsborough. É isso, Fred. Um abraço para você, para todo mundo. Bom, eu acredito que o futebol é um grande entretenimento, que é para as pessoas se divertirem, mas eu também tenho total e absoluta certeza que tem muita gente que vê o mundo sob a ótica do futebol. Que o futebol é uma porta de entrada para as pessoas entenderem um pouco mais onde elas vivem, de onde elas vieram, por que elas são como são, por que o país ou a cidade delas é como é. Eu acho que essas tragédias e contar e explicar um caso como esse é muito importante para a gente, nem que seja aprender sobre empatia e que a rivalidade do futebol tem que ficar só dentro de campo. No programa acho que a gente vai tocar mais nisso. E essas coisas não se podem esquecer. É necessário falar, é necessário lembrar com respeito. Aqui, quase toda a cidade europeia tem museu sobre a Segunda Guerra. As paredes onde houveram fuzilamentos de pessoas ao longo da história, elas são preservadas para que as pessoas vejam aquilo e nunca mais repitam. Tem uma frase do julgamento da ditadura da Argentina, está no filme 1985, que concorreu ao Oscar agora há pouco, que fala que uma nação não se faz esquecendo as coisas, se faz pela memória. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos trazer a memória de Hillsborough, dos torcedores do Liverpool, do contexto do futebol inglês e dos impactos que isso teve na Europa e também dos casos brasileiros, os nossos pequenos, ainda bem, casos de Hillsborough que a gente viveu no Brasil também. Bom, seguinte, 15 de abril de 1989, semifinal da Copa da Inglaterra, era um jogo de empate entre Liverpool e Nottingham Forest. Foram jogar em um campo neutro na cidade de Sheriff, no estádio de Hillsborough. Teve superlotação do estádio, a torcida do Liverpool chegou atrasada por conta de problemas com o tráfego e entraram porque o jogo estava para começar, então entrou muita gente de uma vez só. Teve superlotação, as pessoas foram espremidas contra o alambrado e a polícia agiu com violência contra os torcedores. Entre os que morreram no estádio, que morreram uns dias depois, e até que morreram décadas depois, né, porque recentemente a gente teve a última vítima, foram 97 vidas perdidas, fora as famílias que foram destroçadas. Inicialmente, a culpa foi colocada nos torcedores, foram julgados como hooligans violentos, e por isso a situação teria saído do controle, por culpa da torcida. Morreram 37 crianças, 26 pais de família, eles não eram hooligans. Após anos de investigação, a polícia e as autoridades, por negligência, por falta de um plano e por demora no atendimento das ambulâncias às vítimas, esses foram considerados os culpados, mas, Fred, esse dia nunca foi esquecido. Esse dia nunca foi esquecido, nunca será esquecido. Há pouco tempo a gente viu uma homenagem muito bonita. O Liverpool, claro, sempre faz, né, esse minuto de silêncio no jogo dentro de Anfield mais próximo à data. E foi contra o Arsenal recentemente que, nas palavras do próprio Jürgen Klopp, foi o minuto de silêncio mais respeitoso que ele já viu. E de fato é daqueles que dava para ver uma agulha caindo no estádio. Bonita postura da torcida do Arsenal também nessa data tão importante. Repito, 34 anos dessa tragédia. E eu acho que é importante a gente trazer um contexto de como estava a Inglaterra naquele momento, de como estava sendo tratado o futebol inglês. Porque, enfim, aquela tragédia ela tem várias ramificações, né? Anteriores e posteriores. É importante a gente lembrar que a primeira-ministra daquela época no Reino Unido era a Margaret Thatcher, ela que é conhecida como a Dama de Ferro. Ela estava no penúltimo ano de sua gestão, que começou em 1979 e terminou em 90. A Thatcher, que é vista com muito maus olhos pelo norte da Inglaterra. Eu lembro muito bem, Marcelo, eu estava vendo ao vivo, cara, o Sport TV naquele dia, que quando a Thatcher morreu em 2013, o Tim Vickery, ele era o convidado do Redação Sport TV junto ao André Rizek.
O Vickery, que se não me engano é nascido no norte inglês, e ele foi questionado sobre qual que era a sensação, se ele estava de luto pela morte da Thatcher, e a resposta dele foi que ele estava de luto pelo dia do nascimento dela. Ela é vista de uma maneira muito pesada por grande parte do país, repito, especialmente o norte. A Inglaterra é muito dividida entre norte e sul. A Thatcher, o governo Thatcher, ele é um governo de desindustrialização, lembrando que o norte inglês é o berço da Revolução Industrial do começo do século passado, e várias cidades como Liverpool foram sucateadas no governo de Thatcher. Inclusive, tem uma prova disso que veio à tona em 2011 por conta de uma lei nacional que determina que alguns documentos oficiais sejam colocados à disposição do público depois de 30 anos de embargo. Um desses documentos apontou que ministros do governo Thatcher armaram em 81 um declínio controlado da cidade de Liverpool com o intuito de não desperdiçar recursos, mais uma vez entre aspas, porque foram palavras desse documento, numa região com pouco ganho político. Então, Liverpool foi negligenciada, assim como várias cidades do norte inglês, e o futebol também era visto como algo violento, extremamente popular e com pouco ganho político por aquele governo. E o contexto esportivo dentro desse contexto socioeconômico, ele foi ganhando episódios trágicos, especialmente a partir de 85. Em 85 a gente teve duas grandes tragédias envolvendo times ingleses. A primeira foi na terceira divisão, no estádio do Bradford City, que pegou fogo, um incêndio nas arquibancadas de madeira, um estádio completamente sem condições de receber nenhum jogo atualmente, mas na época era normal. 56 vítimas fatais e mais de 300 pessoas machucadas. E um mês depois, na final da Liga dos Campeões, da Copa Europeia, como era chamada na época, em Bruxelas, na Bélgica, o jogo entre Liverpool e Juventus teve uma tragédia envolvendo hooliganismo diretamente. Parte da torcida do Liverpool invadiu um setor neutro que havia vários torcedores da Juventus, e a estrutura quebrou, 39 vítimas fatais, mais de 600 pessoas machucadas. 14 torcedores do Liverpool foram julgados e presos por 3 anos, e os clubes ingleses foram banidos de competições europeias por 5 anos. Então, dentro desse contexto, dentro dessa esteira, que de 85 até 89 o futebol inglês foi vivenciando esses casos até que chegou a tragédia de Hillsborough, Marcelo. É impressionante e como que um governo intencionalmente pode querer praticamente acabar com uma cidade, né? Não tem importância, não tem... Dali ele não tira nada, então é incrível negativamente, mas é importante ver você contando essa história. No Brasil a gente tem casos que não chegam perto, ainda bem, mas a gente também teve os nossos casos e a gente tratou com eles de forma bem diferente. 1992, final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo no Maracanã, mais de 130 mil pessoas presentes no Maracanã, arquibancadas e tal. Em teoria, se cabia mais gente, se tinha menos controle também de quantas pessoas poderiam ir. Uma parte do alambrado cedeu, na verdade não era nem alambrado, uma parte de uma grade mesmo, que separava o setor mais acima do Maracanã, o setor superior do inferior, cedeu, e caiu muita gente no setor que estava embaixo. Os mais afetados, segundo os relatos da época, foram exatamente os que estavam embaixo e que sofreram com o impacto daquelas pessoas. 82 feridos e 3 pessoas morreram naquele dia do Maracanã. Foi depois feita uma investigação que acusou superlotação, grades enferrujadas e má instalação dessas grades para causar essa tragédia. O jogo aconteceu. O Flamengo empatou com o Botafogo 2-2, mesmo com 3 pessoas que perderam a vida ali, e foi campeão brasileiro. Em 2000, acho que é um caso que as pessoas talvez se lembrem mais, o caso do Vasco e São Caetano, jogo que foi disputado, o primeiro desses jogos, né, em São Januário. Digo primeiro porque era uma final que primeiro o jogo foi no Parque Antártica, depois São Januário, e depois o jogo foi levado para o Maracanã, porque teve um problema com a torcida do Vasco nos setores de São Januário. Uma grade cedeu, o alambrado cedeu, as pessoas se espremeram nesse alambrado, ele cedeu, ainda bem, né? Porque em Hillsborough ele não cedeu, então ainda bem que cedeu o alambrado. 160 pessoas ficaram feridas, não teve nenhuma vítima fatal. Foi feita uma investigação também que não comprovou superlotação, mas sim uma briga naquele setor que fez um corre-corre
e nesse corre-corre as pessoas se espremeram ali. O então presidente do Vasco, Eurico Miranda, queria que o jogo continuasse de qualquer jeito, estava praticamente tocando as pessoas ali de baixo, onde elas estavam ainda sendo atendidas, para que o jogo continuasse. O jogo, claro, foi paralisado. Os jogadores do Vasco voltaram a campo a mando do seu presidente e deram uma muito triste volta olímpica, porque entenderam que o jogo terminou 0-0, o jogo já estava em andamento, e o 0-0 dava o título ao Vasco. Claro que depois o jogo não terminou 0-0, o jogo foi para o Maracanã e o Vasco venceu dentro de campo. São dois casos brasileiros que a gente teve, Fred, né, em superlotação, em estádios mal preparados para receber torcedores e mal preparados para situações que fogem do controle quando não tem que fugir, mas de vez em quando foge. E quando foge, os estádios estavam mal preparados. Esses casos do futebol inglês que eu citei aqui, principalmente o de Bruxelas envolvendo Liverpool e Juventus e Hillsborough, foram catalisadores para mudanças profundas na relação da Inglaterra, especialmente, também do Reino Unido, mas da Inglaterra especialmente com o futebol. A gente tem mudanças que deixaram o jogo mais seguro e tem mudanças que afastaram o jogo do povo, né? É difícil você ter uma coisa 100% boa, outra coisa 100% ruim. Gostem ou não, foram eventos que mudaram profundamente como a Inglaterra se relaciona com o futebol, inclusive na esteira dessas mudanças, a criação da Premier League. Dá para fazer uma relação direta dessas tragédias com a criação da Premier League. Os clubes ingleses começaram um movimento de independência da federação depois de serem banidos por conta daquela final de 85, e especialmente depois de 89 de Hillsborough também. Como eu disse, a Margaret Thatcher era a primeira-ministra e há diversos documentos que provam que ela não gostava de futebol e por ela o futebol teria o mesmo destino do que várias cidades do norte inglês, mas por acidente ou não, foi durante a gestão dela que há uma modernização, por exemplo, uma lei de que todos os estádios ingleses a partir de 90 tinham que ter 100% de lugares com cadeiras. Não haveria mais pessoas em pé dentro desses estádios para ter maior controle de ingressos, menos superlotação e um espaço seguro entre os torcedores, né? Agora só, em 2023, a gente tem, pouquinho a pouquinho, a aprovação de setores específicos de estádios da Premier League com uma capacidade mínima ali de torcedores que fiquem em pé, mas com toda a segurança possível para esse momento, né? Então, voltando para a época pós-Hillsborough, estádios com assentos, um esporte mais caro e, portanto, menos popular e menos jovem, e mais televisionado. A Thatcher, ela deu uma licença de TV para o Murdoch, para o Rupert Murdoch. Para quem vê Succession na HBO Max, é inspirado na família Murdoch. Ele que, curiosamente, é o dono do The Sun até hoje. E na época, eu explico a relação do The Sun, jornal inglês, com a tragédia daqui a pouco. Na época, ele estava começando a Sky Sports, que foi a grande patrocinadora da criação da Premier League entre 91 e 92. Então o que a gente vê hoje é diretamente consequência em muitos aspectos de como a Inglaterra lidou com essas tragédias do meio para o fim da década de 80. Pois é, teve impactos no resto da Europa também. Tem algumas matérias aqui da imprensa espanhola que falam a tragédia inglesa e o fim do alambrado no futebol. Porque a gente até coloca aí na tela uma imagem do Santiago Bernabéu, nos anos 80, com torcedores como se fossem barra bravas argentinos em cima de um alambrado. Ainda tinha um arame farpado ainda para que eles não fossem para o campo de jeito nenhum, subindo ali para comemorar uma vitória do Real Madrid, um gol do Real Madrid, alguma coisa do tipo. Então, os campos espanhóis, não é o maior estádio porque o maior é do Barcelona, mas o principal estádio espanhol, e vários outros tinham alambrados até o final dos anos 80. Já se discutia a retirada dos alambrados desde o problema de Heysel, né, o problema dessa final da Copa Europeia entre Juventus e Liverpool, e depois de 89 se ficou bastante definido de que não tinha mais espaço para as grades no futebol europeu, porque não era seguro. Tem uma outra imagem aí que é do San Siro,
O San Siro só tira suas grades em 2011. Os campos italianos demoraram um pouco mais para tirar. O estádio do Napoli até hoje tem um fosso, que é muito ruim, né? Porque se você precisa evacuar o estádio, você não evacua para fora, você evacua para dentro, que as pessoas vão para o campo de jogo para serem atendidas, e com o fosso isso fica inviável. Então, se tirou o fosso do San Siro, o Dele Alpi, o antigo da Juventus também tinha, e se tiraram as grades do San Siro. Você falava sobre os torcedores em pé, isso acontece, é muito tradicional nos campos alemães, e se a gente olha a Allianz Arena e o campo do Borussia Dortmund, né, que hoje se chama Signal Iduna Park, e tem ali a muralha amarela que cabe em 35 mil pessoas, ainda tem lá embaixo as grades para separar os torcedores do gramado. Antes disso, existe uma série de medidas para que não se corram riscos de que essas pessoas sejam espremidas ali naquela grade. Mas ainda tem, que a gente vê hoje nos campos ingleses, que se a bola vai para a linha de fundo, acerta um torcedor na arquibancada. Na Alemanha não acontece porque ainda tem uma grade ali. E a gente tem um problema decorrente dessas tragédias na Inglaterra, no Brasil e acredito que em outros países também, que é o aspecto mais tóxico do torcer no futebol, que é fazer piada com tragédia. É fazer canções com tragédia. É tentar achar algum humor em histórias como essas que a gente está contando aqui. Eu tenho certeza que você que nos está assistindo não consegue pensar em fazer uma piada com isso aqui. Mas tem gente que consegue por esse caminho, não sei como. Recentemente, vários casos envolvendo essa tragédia do Hillsborough e então mirando na torcida do Liverpool, a torcida do Chelsea, torcida do Manchester United, torcedores do Manchester City, torcedores do Nottingham Forest e outros, tá? Que só de um ano para cá tem registros de cantarem canções fazendo piada com a tragédia de Hillsborough. A torcida do Leeds United fez contra o desastre aéreo de Munique dos jogadores do Manchester United. Torcedores do Manchester United fizeram piada com 2 torcedores do Leeds que foram mortos em 2000 em Istambul. Então, assim, isso é só o futebol inglês, tá? O Marcelo trouxe aquela história da arquibancada cedendo no Maracanã em 92. Tem uma música que os rivais do Flamengo cantam, não sei se até hoje, espero que não, mas na minha adolescência cantavam, fazendo piada com aquela queda em 92. E cara, é bizarro. Tem sobre os garotos do Ninho também, né? Também tem? Tem, já vi algumas sobre os meninos do Ninho e tal. Eu tenho certeza que isso não é piada, isso não é pra rir, isso é pra machucar. Quem faz sabe que vai machucar, então não faz isso pra rir porque alguém acha que essa coisa tão sádica é engraçada. Faz pra machucar o outro lado. Como se fosse parte da rivalidade, né? É uma loucura, cara. É uma loucura. Um detalhe que eu esqueci de contar antes sobre a tragédia de Hillsborough o primo do Steven Gerrard foi uma das vítimas fatais e foi a vítima mais jovem. Ele tinha 10 anos de idade. Na autobiografia do Gerrard, que eu já li e recomendo, não sei se tem tradução em português, espero que tenha, a abertura é o Gerrard explicando como foi aquele dia. Ele quase foi para o estádio. Ele ficou em casa vendo pela TV ou ouvindo pelo rádio, não vou lembrar. E, enfim, evidentemente com o primo envolvido naquela tragédia, vocês devem imaginar como que foi o restante do dia dele. E ele, todo dia que ele chegava em Anfield, ele parava, ali na entrada principal de Anfield, tem uma área que é de homenagens e de tributo às 97 vítimas de Hillsborough. É muito bonito. Recentemente o Arsenal chegou lá e colocou flores, e é um lugar muito, muito, muito importante. E o Gerrard disse nessa introdução da autobiografia que ele sempre olhava e era uma motivação para ele ser quem ele acabou sendo de fato para o Liverpool. Enfim, olha a profundidade da conexão desse jogador com esse clube, né? Sim. Bom, a gente explicou aqui para vocês o que foi essa tragédia e os desdobramentos e também uma relação com o futebol brasileiro. Vamos tirar um pouco de contexto, vamos para o out of the context para trazer curiosidades
sobre a relação dessa tragédia com o futebol europeu. O meu fora de contexto daqui, Marcelo, é explicar para o pessoal a relação do jornal The Sun, o tabloide The Sun, com essa tragédia e como Liverpool encara esse jornal até os dias de hoje. O The Sun cometeu um segundo crime, né? Houve diversos crimes que causaram a tragédia de Hillsborough, diversas omissões que hoje, ainda bem décadas depois, os pingos nos is foram colocados, mas dias depois da tragédia, o The Sun publicou uma capa trágica, revelando, entre aspas, a verdade que o jornal tinha, culpando os torcedores do Liverpool e trazendo a versão dos policiais que décadas depois foram considerados culpados ou, no mínimo, omissos em relação àquela tragédia. E o The Sun, ele vocalizou, desde aquela época, já era um dos tabloides mais vendidos da Inglaterra, ainda permanece assim, infelizmente. E a gente tem o The Sun sendo o porta-voz de várias mentiras. E eu li diversas entrevistas de familiares das vítimas de Hillsborough e todos em uníssono falando como que eles se sentiram machucados pela segunda vez, depois das mortes de pessoas próximas, de pessoas queridas. Eles ainda tiveram que ver essas pessoas sendo consideradas culpadas por um dos jornais de maior circulação no país. Vejam você o tamanho do absurdo que isso foi. Desde então, o jornal não é bem-vindo na cidade. As vendas do The Sun são altas, como eu disse até hoje, no país, mas em Liverpool são muito baixas. Inclusive, em 2011, eu fui ver aqui, por acaso, a companhia de transporte público colocou propagandas do The Sun nos pontos de ônibus e tiveram que retirar no dia seguinte e pedir desculpas oficialmente. Inclusive a prefeitura, que reiterou, o prefeito vindo a público falando que o jornal não era bem-vindo na cidade. E desde 2017, tanto o Liverpool quanto o Everton não permitem que nenhum repórter do The Sun cubra o dia a dia dos clubes. 2017... O Everton, Fred, por solidariedade? Isso. O Everton, por solidariedade, o maior rival do Liverpool, local, por solidariedade, também bloqueia a cobertura do The Sun desde 2017. Então, existe essa resistência. Se você dá um passeio por Liverpool, você vê diversas janelas de residências ou comércios falando: não compre The Sun, não compre The Sun, não compre The Sun. E eu sigo esse conselho desde sempre, Marcelo. Incrível. Bom, eu vou trazer um caso que é mais bonito para esse programa tão triste, que é o seguinte: 4 dias depois da tragédia, e as datas vão se repetindo, né? Porque o calendário europeu ele segue uma coerência. Por exemplo, no último final de semana a gente teve semifinal de Copa da Inglaterra e a gente está entre semanas de competições europeias. Então a gente teve 4 dias depois um Milan-Real Madrid pela então Copa da Europa. O jogo foi interrompido já em andamento. Eu não sei por que não se fez um minuto de silêncio. Eu pesquisei e não achei por que não se fez um minuto de silêncio antes da bola rolar. Mas o jogo foi interrompido logo no seu início para que fosse feito um minuto de silêncio em San Siro durante esse jogo Milan e Real Madrid. Um minuto de silêncio é bastante respeitoso. E aí, de forma espontânea, os torcedores do Liverpool começam a cantar You Never Walk Alone, que Milan. É o hino... Os torcedores do Milan, claro, que é o hino não oficial, não é hino oficial do Liverpool, né? É simplesmente a música que mais identifica o clube. Ele se tornou oficial. Ele começou como não oficial e foi abraçado pelo clube, inclusive colocado no emblema do Liverpool. Pois é, então assim, para que as pessoas saibam também, essa música não está relacionada às tragédias dos anos 80, essa música é cantada pela torcida do Liverpool, não só a do Liverpool, a torcida do Borussia Dortmund, do Celtic de Glasgow, também cantam, e outras torcidas europeias na Grécia, enfim, outras torcidas também cantam, e a torcida do Milan cantou o Never Walk Alone, como forma de homenagem à tragédia que tinha acontecido dias antes na Inglaterra. Então, é uma coisa que sai um pouco do contexto. A torcida do Real Madrid recentemente cantou também para a torcida do Liverpool Never Walk Alone no jogo de Champions
pela forma com que foi tratado o minuto de silêncio a um ex-ídolo do Real Madrid que tinha morrido no dia da partida de ida. Então, foi bonita a homenagem da torcida do Liverpool, foi bonito que fizeram os torcedores primeiro respeitando o minuto de silêncio e depois cantando o hino do clube inglês. Vamos, portanto, ao resumo do programa para condensar essas informações e essas explicações de um tema tão sensível para vocês. Resumindo, esse programa sobre a tragédia de Hillsborough aconteceu em 15 de abril de 1989, um jogo da semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest. Houve superlotação, havia alambrado. Os torcedores do Liverpool entraram muito apressadamente no estádio porque tiveram problema com o trânsito para chegar, e por conta dessa superlotação e da truculência da polícia local, foram espremidos contra a grade e 97 pessoas perderam a vida. Muitos ainda no estádio. Um torcedor, décadas depois, recentemente, depois de muito tempo hospitalizado, perdeu a vida em uma tragédia, Fred, que mudou completamente os rumos do futebol inglês e europeu. Hillsborough vem de um contexto em que a região norte da Inglaterra vinha sendo, de maneira proposital, negligenciada pelo governo da época, pelo governo de Margaret Thatcher, vendo um contexto em que o futebol vivia uma crise de uma onda de violência, de uma onda de abandono, de uma onda de pouco público. Partidas assim haviam superlotação pela importância, o que também é uma responsabilidade, mas a média de público, por exemplo, em 85 era de cerca de 18 mil torcedores na primeira divisão inglesa, o que é muito distante do que a gente vê, por exemplo, atualmente. Então a década de 80 é uma época muito triste para as arquibancadas do futebol inglês. Arquibancadas que, por exemplo, foram consideradas culpadas. Os torcedores do Liverpool foram considerados culpados pelo governo, pela polícia, por parte da mídia na época, e foram apenas oficialmente inocentados décadas depois. Então a gente tem um contexto que leva Hillsborough primeiro a acontecer e depois para ser tratado da maneira com a qual foi. Depois disso, a gente tem uma outra corrente, que é a corrente de modernização do futebol inglês, que para o bem evita tragédias e, em outro lado, para o mal, afasta o povo do futebol com ingressos mais caros e fora do alcance de pessoas mais jovens e de outras classes sociais aqui da Inglaterra. Mas a Premier League, em algum grau, Marcelo, é uma consequência de como a Inglaterra lidou com uma sequência de tragédias nos anos 80, claro, a principal delas e a mais triste de todas, a com o maior número de vítimas, a tragédia de Hillsborough. É isso. Esse foi o Fred Beckler Explicam dessa semana. É importante lembrar, não esquecer e respeitar, para que não aconteça de novo. Semana que vem a gente volta, Fred, terça-feira, 11 da manhã, com um tema mais leve, mais legal de se falar, aqui no Fred Beckler Explicam. Sempre um prazer, Marcelo. Um abraço e até a próxima.